Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Santos, separados, diferentes e vivermos de maneira digna do nome de Cristo, já que somos cristãos. Nós somos cristãos. De onde vem o nome cristão? De Cristo. Então nós temos que fazer jus ao nome de Cristo. E hoje a gente vai dar continuidade nessa ideia. Hoje a gente vai se aprofundar nesse viver em santidade. A gente já estava vendo sobre esse viver em santidade, da gente se separar do mundo, da gente não ser como o mundo. Hoje a gente vai se aprofundar mais ainda nisso. O apóstolo Paulo vai nos exortar a sermos imitadores de Cristo e mostrará as consequências que enfrentaremos se não copiarmos o nosso Salvador. Eu dei o título de Imitando a Cristo e Ignorando o Mundo, porque é isso que eu acredito que esse capítulo, pelo menos do versículo 1 ao 17, fala a ideia central, que a gente tem que imitar a Cristo e ignorar o mundo. Geralmente a gente faz o contrário é mais fácil. Eu convido que os irmãos abram no versículo 1, a gente vai ler corrido do versículo 1 ao versículo 17. Aí depois a gente vai voltar e ver aos pouquinhos. Versículo 1. Eu estou lendo na NVI, a nova versão internacional, mas só para que os irmãos saibam qual é a versão. Mas vamos lá. Versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até o mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado porque a gente pode estudar a Tua Palavra. A gente tem a Bíblia em casa, nós temos recursos, nós temos oportunidade, nós temos liberdade, Pai. Obrigado porque muitos cristãos ao redor do mundo não têm essas oportunidades que nós temos, Pai, e nos ajude a dar mais valor às bênçãos que nós recebemos e os privilégios que nós temos, Senhor. Me ajude a falar agora de acordo com o que o Senhor quis dizer na Sua Palavra e que a gente possa aprender mais e ser mais parecido contigo, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então, irmãos, espera aí que eu me adiantei. Vamos voltar ao versículo 1.
Portanto, aqui ele está fazendo uma conexão direta com o capítulo 4. Então aqui ele não está começando um assunto novo. É o mesmo assunto que ele estava falando sobre santidade, sobre ser santo, sobre ser diferente. Santo é nada mais que alguém separado. Nós somos santos. Cristo morreu para que a gente fosse santificado, para que a gente se separasse, fosse diferente do mundo. Isso não quer dizer que a gente é perfeito, mas que a gente é separado por Deus. Versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Aqui eu acho bacana que logo após o versículo 1 dele fala assim, olha, seja imitador de Cristo, vocês têm que ser imitador de Cristo. Ele dá um exemplo de como Cristo agiu, para a gente agir da mesma maneira. Como que Cristo agiu? Ele morreu pela gente, ele sacrificou pela gente. Então a gente tem que fazer a mesma coisa que Cristo fez. Não morrer, vamos dizer assim, morrer por Ele, morrer pelos irmãos, morrer pelos não salvos. Se sacrificar, fazer o que for necessário, vamos dizer assim, para que o Evangelho se espalhe, para que a palavra de Deus se espalhe. Versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, os separados. Eu acho legal como a gente muitas vezes pensa que o cristianismo é um conjunto de leis e regras. Olha, não faz isso, não seja dessa forma, não fale essa palavra, não fale aquela palavra, fale essas palavras. Mas olha só, aqui está falando muito mais sobre olha como é que isso aqui, ele está falando assim, olha, não seja imoral. Ele não está falando não seja imoral, ele está falando, cara, nem fale sobre imoralidade, nem comente sobre isso. Nossa, tal fulano aconteceu isso, vou comentar com alguém. Nem comente, não vale nem a pena, isso não é nem legal, isso é só, é pior, isso não vai ajudar em nada o corpo de Cristo. Olha, entre vocês não deve nem sequer menção de imoralidade sexual, muito menos ação. É óbvio, aqui está implícito que não é para existir nenhum tipo de imoralidade sexual, mas cara, não fique nem comentando. Não, mas está o fulano, não sei o que, isso é fofoca, e isso pode instigar alguma coisa. A nossa mente, ela é facilmente voltada para o mal. Quem nunca ouviu aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, da mesma forma que se a gente não pensar em nada, a tendência do mal entrar, se a gente pensar no mal, então pior ainda. Se a gente não pensa em nada, o mal já vem, quanto mais se a gente pensar no mal, ou comentar sobre o mal, ou arcar com o mal, a gente só vai piorar a situação. Versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Ele continua, olha, não vale nem a pena comentar sobre esse tipo de coisa, e aqui ele vai além, né? Olha, se é alguma coisa que não pode nem ser sobre moralidade, mas poxa vida, nossa, caramba, o Paulo torce para o São Paulo, meu Deus. Você acha isso, um negócio desse? Tá? Sabe, qual que é o ponto disso? Qual que é o objetivo disso? É desmoralizar, é ser tolo, não tem necessidade. Falar mal do irmão, comentar de quem não está aqui, sabe? Pensar, até em pensamento, sabe? É muito fácil, é difícil a gente segurar a língua, mas muito mais difícil é segurar a mente. O irmão veio com, sei lá, com uma roupa diferente, ou está andando engraçado, ou tem um problema tal, aí a gente pensa, o que será que ele fez para que isso acontecesse, sabe? É o tipo de coisa que não é para o crente fazer, não é para o crente ficar perdendo tempo com isso. A gente vai ver mais para o final desse estudo, que tempo é precioso, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo, a gente não pode desperdiçar os nossos recursos, porque eles são limitados. A gente não tem recursos eternos.
aqui nessa terra. Mas, ao invés disso, ação de graças. O que seria ação de graças? É agradecer, é dar, é ser grato, seria ser agradecido, como a gente fez aqui agora, louvando, engrandecendo a Deus, agradecendo, orando, ó Deus, obrigado, porque o Senhor me deu isso, o Senhor me permitiu fazer isso, o Senhor não me deu a condenação que eu merecia, obrigado por tudo que o Senhor dá. A gente tem que ser grato, em vez da gente reclamar, falar mal dos irmãos, pensar coisas ruins, a gente agradece a Deus, a gente é grato pelos irmãos. O irmão ajudou, o irmão deu uma mão em determinada situação, seja grato, irmão, seja grato a Deus, irmão. Nós temos que ser uma comunidade. Versículo 5, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só como é que essas palavras aqui são duras e diretas. Não, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, se a gente cultiva esse tipo de coisa, se isso é um estilo de vida para a gente, o reino não é para a gente. E eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 e 10, que vai alongar um pouco esse versículo 5, que foi o próprio Paulo que escreveu para a igreja de Corinto, considerada uma das piores do Novo Testamento, onde Paulo realmente fala coisas muito duras, mas com razão. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é pesado, mas é o que a palavra diz. Quem cultiva esse tipo de coisa, quem vive dessa forma, tem que mudar. Tem que sair das trevas para a luz. A gente também vai ver isso um pouco mais para frente. Versículo 6: ninguém os engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Um outro ditado famoso, que é baseado num versículo bíblico: o diabo é o pai da mentira. Bom, eu acredito que não seja um ditado, né? Mas isso é uma verdade. O diabo é o pai da mentira. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O que mais a gente vê hoje em dia é justificativa, seja de quem for, de que religião for, de que classe social. Por que acontecem essas coisas ruins? Por que pessoas morrem? Por que existe sofrimento? Cadê Deus? Cadê, sabe, as pessoas, elas gostam de se enganar e ouvirem mentiras. Nós gostamos. É mais fácil a gente ouvir que nós estamos sendo injustiçados com o que a gente passa, do que ouvir que a gente é pecador e o salário do pecado é a morte. Por isso que Paulo está falando aqui, olha, não se engane, não ouça o que o pessoal lá fora está falando. Não, você fez isso, mas isso não é tão errado. Você está vendo dessa forma, mas não tem problema. Não se engane, a condenação vem, os castigos vêm, por conta das nossas más ações, do que a gente tem feito de errado. Versículo 7: portanto, não participem com eles dessas coisas. Paulo aqui, ele não pega, ele não dá brecha. Eu gosto muito dele.
quando ele escreve, principalmente quando ele é duro, porque ele é muito incisivo, ele não abre brecha nenhuma, ele não fala, olha então, mas assim, ele fala, olha, não abre mão, não participa, não fica. Aqui não está falando, irmãos, que a gente vai se isolar do mundo, a gente vai pegar, vai construir uma cidade só da ação bíblica e vai todo mundo viver lá e não vai deixar ninguém entrar. Não é isso que está falando. Está falando para a gente não participar, para a gente não ter comunhão com as pessoas com o mundo que participam desse tipo de coisa. Ah, eu vou numa festa onde eu sei que vai ter música ruim, bebida, pode ter uma briga, pode ter coisa pior até, mas eu vou. Por que você vai? Não tem necessidade nenhuma. Quer saber uma coisa, irmãos? Muitas vezes a gente vê e concorda, fala assim, olha, não, beleza, eu sei que eu não posso ir em tal lugar, eu sei que eu não posso ter comunhão com tal pessoa, mas daí a gente pega e liga a televisão, pega o celular, e o que a gente faz? Peraí, mas esse filme aqui, tudo bem que ele tem muita porcaria, muita coisa ruim, ele é para 18 anos, para mais de 18 anos, mas eu tenho idade. Mas será que convém ao crente isso? A gente tem que se analisar. A gente tem que se analisar. Será que isso vai fazer bem para mim? Será que isso é útil para mim? Será que Cristo está feliz? Imagina só, irmãos. Nós temos o Espírito de Deus. Quando a gente é salvo, o Espírito habita em nós. Imagina o Espírito do seu lado, no sofá, vendo uma coisa indecente. O que você pensa? Não, mas é que, entendeu? É que eu estava de bobeira e eu queria ver. Me falaram bem dessa série. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, de pessoas me indicarem séries. E assim, eu gosto bastante de ver filme, não sou tão chegado em série, mas assim, me indicaram, falaram, olha, essa série é sensacional, isso, não sei o quê. Aí você começa a ver e fala, nossa, realmente é boa, é boa. Aí começa a aparecer um negócio muito violento. Aí começa a aparecer uma coisa pro lado sexual. Aí você fala, você fala, poxa vida, eu queria ver a série, mas e agora? O que eu vou fazer? Aí muitas vezes a gente acaba tendo que abandonar e acaba sendo chato. Mas você viu tal coisa? Não vi. Uma vez até no seminário me indicaram uma série, eu não vou lembrar o nome agora, no seminário, lá no Palavra da Vida. Todo mundo estava vendo, a série acho que estava no fim, estava acabando. Eu disse, eu vou tentar ver. Eu comecei a ver aquilo, eu falei, caramba, como é que pode? Os caras aqui dentro do seminário vendo um negócio desse, indicando para os outros. Eu peguei e fui falar, por que vocês estão vendo um negócio desse? Eles, não, mas é diferente. Não é assim. É fácil a gente falar assim, olha, não vai em tal lugar. Não fica com tal pessoa. Não frequenta tal clube. Mas aí a gente pega e vê todo tipo de porcaria que a gente pode. E muito mais. Não participem com eles destas coisas. Opa. Aí. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar é vergonhoso. Olha quantas vezes a gente leu luz aqui. Quantas vezes a gente viu a palavra luz. Nós éramos trevas, nós estávamos nas trevas. E quem está no escuro? Quem é cego? Vê alguma coisa? Consegue saber para onde está indo? Consegue ter discernimento? Não dá. Quem é cego, quem está na escuridão, quem está sem uma lâmpada para iluminar a própria casa, não consegue fazer nada. E uma coisa interessante das trevas, não boa, mas interessante, é que ela oculta muitas coisas. Uma casa, se você entra numa casa de alguém, se alguém te chama para ir numa casa e a luz está apagada,
você não consegue ver se o chão está sujo, você não consegue ver se tem imundícia, você não consegue ver nada. Você precisa acender a luz para ver a sujeira que está lá. Eu lembro quando eu e a Gabi fomos ver a casa atual que a gente está, de aluguel, e a gente chegou na casa e não tinha, a maioria das lâmpadas não estava lá. Então a gente não conseguiu acender a luz para ver a sujeira que estava. Aparentemente a gente entrou e falou assim, até que não está tão suja, né? Aí tanto que um pouco antes da gente se mudar mesmo, a Gabi foi junto com a minha irmã e com o primo para dar uma geral na casa. E eu falei assim, eu dei uma olhada na casa não está tão suja. Em 1 hora eu acho que eles acabam aquilo lá, ainda mais que foi em 3, a Gabi ia sozinha. Eles ficaram a tarde toda jogando balde de água, puxando com o rodo, esfregando as coisas. Porque aí, durante a plena luz, você consegue ver a sujeira. E ainda por cima tem aqueles pisos escuros que você fala assim, olha, não está tão sujo. Aí você joga um balde de água e fala, nossa, ele era branco. Mas, irmãos, a luz, ela tira as trevas, ela mostra a podridão, ela mostra as coisas erradas. Versículo 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz, a luz que veio para a gente, para nós os salvos. Essa luz, ela vai fazer com que a gente espelhe a bondade, a justiça, a verdade. A gente vai deixar de ser como o mundo e a gente vai começar a ser mais parecido com Deus. Nós temos que ser. A gente vai começar a gente vai deixar a escuridão e vai para a luz. A gente mentia, a gente vai falar a verdade. A gente falava bobagem, agora a gente só vai falar coisa que convém. A gente roubava, agora a gente vai trabalhar para poder se sustentar. E versículo 12, porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar, é vergonhoso. É mais ou menos o que a gente viu lá no comecinho, no versículo 3 e 4. Se a gente fica, irmãos, isso não quer dizer que a gente não pode conversar sobre nada. Nossa, aconteceu tal atentado terrorista, aquilo lá é terrível. Não, o crente não pode falar disso. Não é isso que o texto está falando. A gente não tem que ficar manchando a nossa boca, manchando a imagem de Cristo. Porque nós somos embaixadores de Cristo, querendo ou não. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Imagina só se um cristão, que se diz cristão, chega em algum lugar bêbado, chega xingando os outros, é mal educado, o que as pessoas do mundo vão pensar? Caramba, ele é dos nossos, não tem nenhuma diferença. Para que eu vou deixar o mundo? Por que eu vou para Jesus, sendo que, poxa, eu já faço tudo isso? Eu e ele aqui somos igualzinho, irmão. Nós somos irmãos aqui. Então, irmãos, a gente tem que ser diferente. A gente não pode se assemelhar ao mundo. E é muitas vezes difícil, porque muitas vezes é uma piada, muitas vezes é um trocadilho, muitas vezes é alguma coisa sutil, do tipo, vamos em tal lugar, vamos dar uma passadinha lá, olha, não vou, cara, mas por quê? Porque você é crente? Fica aquele negócio chato, mas a gente tem que bater o pé. Então, é por isso mesmo, não convém, não vale a pena. Até o mencionar é vergonhoso. Vamos supor, nessa mesma situação, alguém me chama para ir em tal lugar e eu falo, não vale a pena, eu sou escorraçado. Beleza, passa o dia seguinte, eu encontro o Alisson, aí eu falo, e aí Alisson, beleza? E aí, o que você fez ontem? Cara, me chamaram para um clube tal, e o clube era assim, assado, tinha isso, mas eu não fui. Mas para que ficar, especificando, para que ficar perdendo tempo com isso? Eu acho que, eu não sei quantos irmãos já viram testemunho, esses testemunhos mirabolantes, vamos dizer assim, que a pessoa era tudo de ruim e ela se converteu. E assim, eu não estou criticando esse tipo de pessoas. Que bom que a pessoa veio para Cristo.
Que bom que a pessoa se arrependeu e saiu de tudo aquilo que era ruim. Mas parece que tem que ter uma desgraça e depois para poder vir para Cristo, muitas vezes. Ninguém está nem aí para o testemunho do irmão que ficou que está firme na igreja, está firme na obra, evangeliza faz 20 anos. Ninguém, não, beleza, legal, bacana. Mas espera aí, olha esse cara aqui. Ex-drogado, ex-traficante, ex-macumbeiro, agora o cara se converteu. Quando? Semana passada. Poxa, olha, caramba. Sabe, será que a gente precisa ficar exaltando tanto as coisas ruins quanto as coisas boas? É lógico, todo mundo que vem para Cristo é bem-vindo. E tomara a Deus que muitos mais venham, de situações as piores possíveis. Mas a gente tem que exaltar a santidade, não o pecado. Versículo 13. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Ou seja, foi o que a gente falou. O que é exposto pela luz fica visível. Quando Jesus chegou, quando Jesus chegava para as pessoas na época, para os fariseus, para os mestres da lei, que achavam que estavam com tudo em cima, achavam que eles eram grandes ajudantes de Deus. Alguns se achavam a própria extensão do braço de Deus na terra, julgando, fazendo o que achava melhor, se colocando num pedestal. A hora que Jesus chegou com a luz, e a luz veio, e a luz de Jesus entrou naqueles templos, e as pessoas viram que aqueles homens, na verdade, eles não eram grandes homens de Deus, eles eram hipócritas, eles eram mentirosos, eles eram egoístas, eles eram gananciosos, eles não adoravam a Deus, eles adoravam a lei, eles achavam que a lei era tão mais importante do que a compaixão e o amor, que eles estavam dispostos a deixar a pessoa morrer num sábado, do que ajudar, do que levar a pessoa numa maca do outro lado da rua para que um médico pudesse ver essa pessoa. Não pode, peraí, a lei fala para não trabalhar. Então, mas peraí, o cara aqui caiu, quebrou a perna, está sangrando. Não, se aconteceu isso é porque Deus quer. Tão friamente que a pessoa estava. Então Jesus, ele chega com essa luz, e ele mostra a podridão. E aí, irmãos, é isso o que nós temos que fazer, é isso que nós temos que imitar a Jesus fazer. A gente tem que chegar, eu não estou falando, a gente não vai chegar num baile funk, a gente não vai chegar numa festa, ou em alguma coisa, em algum lugar horrível, e vai começar a falar assim, olha, se arrependa, senão não sei o que, isso é pecado. A gente não vai fazer que nem Jonas fez, correndo ao redor de Nínive e falar assim, se arrepende, senão vai cair fogo do céu, todo mundo vai morrer. Não é assim. É a gente chegando, tanto para irmãos, quanto para pessoas do mundo, fala assim, olha, é o seguinte, isso não é correto, não é isso que a Bíblia ensina, você não pode viver dessa forma, você não pode fazer isso. A gente tem que levá-los, porque essas pessoas que não têm a luz, elas estão como um cego, ou como uma pessoa num quarto escuro. Eu vou tentar limpar aqui esse quarto, mas peraí, você não está vendo a sujeira, você não está vendo nem a vassoura, de repente você está com um rodo na mão, você não sabe o que está fazendo. Então tem que vir alguém da luz para ajudar essa pessoa. Versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui, muito provavelmente, irmãos, é uma referência a Isaías 60, do versículo 1 a 3, onde provavelmente também tinha um cântico, que a igreja do primeiro século fez, um cântico de louvor. Então, assim, a gente não sabe exatamente, a gente só sabe esse pedacinho, mas a ideia aqui é, desperta, ó tu que dormes, ou quem está nas trevas está dormindo,
não tem como fazer nada por si mesmo. Então a gente tem que ir lá acordar a pessoa, acender a luz e falar, olha, acorda, sai daí, vem para a luz, Cristo resplandecerá sobre ti. Resplandecerá é que Cristo vai brilhar e nós vamos brilhar também. A ideia aqui não é que a luz vem da gente, a luz vem de Cristo. E se a gente estiver perto o suficiente de Cristo, a luz de Cristo vai bater na gente e vai brilhar ao nosso redor. Então por isso que a gente não pode sair de Cristo. Não adianta, eu até deixei uma imagem assim, acho que para a gente poder entender isso melhor. Mas se a luz está aqui e eu estou aqui, beleza, eu ainda estou perto da luz, eu sou um espelho, eu ainda consigo refletir um pouco da luz. Mas se eu vou indo, e eu deixo a luz, eu estou indo para a escuridão, eu estou indo para as trevas. Eu paro de fazer a diferença, eu paro de resplandecer a Cristo. Eu quero que os irmãos abram em alguns versículos para a gente ver um pouco mais sobre a luz. A gente falou tanto sobre luz nesse slide e no outro, que eu acho que a gente poderia ver alguns versículos sobre luz. Primeiro, Isaías 61, que é da onde provavelmente se origina o versículo 14. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Eu vou ler os 3 versículos, do 1 ao 3. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas você raia o Senhor, e você se vê a sua glória. E sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Aqui está falando sobre a luz que Cristo tem. No caso aqui, a luz de Deus. Eu peço que os irmãos abram também em Mateus 5, do versículo 14 ao 16. Essa aqui é uma passagem bem famosa. Sermão da Montanha. Lembra de quando Jesus fala sobre o sal, que nós somos o sal e a luz? Somos o sal da terra, somos a luz da terra. Versículo 13 diz assim, a gente vai ler versículo 14. A gente vai ler do 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se a gente brilha, se a gente emite a luz que é para a gente emitir de Cristo, nós vamos iluminar onde a gente está, e as pessoas que estão perto de nós vão ser afetadas. As pessoas vão sofrer, mas elas vão ver a luz, vão poder ver a imundície, vão poder ver um caminho melhor, vão poder chegar a Deus. Eu vou pedir para que os irmãos também abram em Daniel 2:22, e o próximo vai ser bem facinho, tá? Daniel 2:22, no final do Antigo Testamento, na última parte assim, do Antigo Testamento. Daniel 2:22. Aqui a gente está pegando no meio, mas aqui ele está falando de Deus. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Mesmo estando fora de contexto aqui, a gente sabe de quem que esse versículo está falando. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. A luz está com Deus. A luz mostra todas as coisas. Não existe nada oculto a Deus.
E por fim, um próprio versículo que a gente acabou de ler, Efésios 5:8. Até no slide anterior aqui. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Irmãos, nós temos que ser a luz, nós temos que ser a diferença. É aqui que Paulo está exortando tanto a gente. Olha, é o seguinte, o mundo está muito mal, o mundo está decadente. Se vocês que têm a verdade, que têm a luz, não forem até o mundo, não fizerem a diferença onde vocês estão, só vai de mal a pior. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que imitar o que Cristo fez. Cristo veio, imagina só Jesus, tudo bem, a gente não pode se comparar com Jesus, mas imagina só, chegar aqui e não ter um crente, não ter uma pessoa assim que você pode se apoiar. Você só tem a si mesmo, fala assim, cara, eu vou pegar aqui, como que eu vou começar, né? Fala assim, olha então, sabe a lei que o pessoal tem ensinado vocês? Está sendo mal interpretada há mais de 400 anos. Não é assim. E agora eu vou mostrar para vocês. Hoje para a gente é muito mais fácil. Nós temos irmãos, nós temos a Bíblia em várias versões, línguas. Facilita muito para a gente. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu penso, irmãos, que esse versículo aqui, que é essa referência, muito provavelmente se fala sobre os incrédulos. Olha, você é incrédulo, que vive dessa forma, ó, acorda, vem para Cristo, mas eu penso também que isso aqui pode muito bem se aplicar para a gente também. Nós que já somos salvos, nós que já temos a Cristo, porque muitas vezes a gente pega e deixa de lado, a gente para de fazer a nossa parte, a gente para de brilhar a luz, mostrar ao mundo, fazer a diferença, ser exemplo, não se misturar nas coisas ruins, mas exortar. A gente muitas vezes faz isso. E para finalizar, irmãos, versículo 15, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A gente tem que ter cuidado como a gente vive. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca de meta, com o que a gente coloca de prioridade. Eu vou trabalhar amanhã, eu vou voltar cedo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar com tal pessoa, vou jogar um jogo, vou ver tal programa. Aí a hora que a gente vai ver, mas e o meu tempo com Deus? E aquele irmão que não tem vindo? E aquele vizinho que eu sinto o coração queimando quando ele está por perto? Eu sinto que Deus está falando assim, olha, fala com ele. Como é que é? A gente faz isso? É difícil. Eu lembro que há muito tempo atrás, não tanto tempo, mas acho que uns 6, 7 anos, eu ainda estava no seminário, no primeiro seminário, e abri uma pizzaria perto onde eu trabalhava. Ela ficou muito pouco tempo lá, não ficou menos de um ano, mas assim, eu acabei conhecendo, eu não lembro porquê, eu não sei se eu pedi uma pizza, eu não lembro, mas eu acabei conhecendo o entregador dessa pizzaria. E assim, eu estava estudando a Bíblia, eu estava me dedicando bastante, e assim, eu senti a hora que eu falei com aquele cara, como se Deus estivesse lá, olha, fala com ele, fala alguma coisa para ele, evangeliza ele. Só que eu falei assim, sabe, a gente pega e coça a cabeça, fala assim, eu ainda não terminei de estudar, eu ainda não tenho, sabe, essa carga, eu não consigo. E eu lembro que passou, eu não lembro, acho que foi 2, 3 dias, e saiu no jornal que um motoboy morreu. E eu falei assim, e assim, a nossa cidade é pequena. Tudo bem que a gente não conhece todo mundo, mas quando alguém morre, alguém falece,
A gente pega o jornal e vê falando. Eu olhei e falei, nossa, não acredito. É aquele cara. E eu desperdicei a oportunidade. Eu não falei com ele. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Paulo está falando isso há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás. Quanto mais hoje. A gente tem a tendência de achar que sempre vai piorando. Eu não creio que piore em todos os aspectos, mas com certeza não melhora. Mas eu creio que para Paulo aqui era ainda mais difícil. Hoje nós temos liberdade religiosa, no nosso país pelo menos. Nós podemos falar, nós podemos cultuar, nós estamos aqui. Na época de Paulo, existia perseguição, não existiam os mesmos direitos. Cara, você podia estar evangelizando para alguém e a pessoa ser um soldado, ou ser um governador, ou ser até alguém importante e falar assim, cara, não gostei. Vou te denunciar para um amigo meu que tem poder, ou eu tenho poder, vou te prender e vou te matar. Isso acontecia. Fácil, fácil. Hoje isso não acontece. Então assim, os dias continuam maus, mas assim, vamos dizer assim, que não é tão arriscado para a gente hoje. Então é mais um tapa na cara para tipo assim, olha, que desculpa que a gente tem. Que desculpa que eu tenho, sabe? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O versículo 17 aqui, ele repete o que a gente viu no versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como que a gente vai descobrir o que Deus quer? Como que a gente vai descobrir o que Jesus quer que a gente faça, que a gente viva? Como que a gente faz isso? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Está tudo aqui. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus, que Ele quis revelar a gente, está aqui. Eu até pensei, a hora que eu estava preparando essa pregação, em colocar Bíblia e oração. Só que nesse aspecto, não estou falando que a gente não tem que orar, irmãos. Nós temos que orar, nós temos que pedir entendimento, nós temos que pedir para que Deus mostre para a gente. Mas muitas pessoas que acabaram orando muito, sem o acompanhamento da palavra de Deus, querendo saber muito o que Deus mostrava, mas ignorando a palavra, acabaram tendo revelações fora da Bíblia. Nós temos muitas falsas religiões, muitas seitas aí que dizem ter recebido, eu recebi uma revelação. Existe um novo apóstolo. Cristo me fez agora um ministro maior, sabe, quase tão grande quanto Jesus. Existe muito disso aí, irmãos. Existe tantas seitas. Existem seitas, a gente muitas vezes ouve falar das maiores, né? Mas existe tanta seita pequenininha que o pessoal pega a Bíblia e fala assim, beleza, olha, eu acho que eu posso usar isso aqui. Eu vou usar isso aqui para poder me beneficiar. Eu vou chegar, vou falar para os outros, falar assim, Alisson, tá vendo isso aqui? Tá vendo aqui que está falando a luz, não sei o que, lá sou eu. As pessoas compram isso. Então, irmãos, que a gente possa compreender a vontade de Deus, para que a gente não seja enganado, a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que estudar a palavra. A gente tem que ficar atento, porque os dias são maus. Eu quero que os irmãos abram em Romanos 12, 2, voltando no Novo Testamento, depois de Atos, Romanos 12, 2, outra carta do apóstolo Paulo. Aqui a gente vai ver alguns versículos falando sobre a vontade de Deus, que se a gente ler a Bíblia, a gente consegue perceber. Romanos 2:2 diz assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme... desculpa, irmãos, é Romanos 12:2, não 2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao mundo, não fique como o mundo. Não cresça com o mundo, cresça com Deus. A renovação de mente, a santificação, andar na luz, estar na luz. 1 Tessalonicenses 5,14. Um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente até de Efésios que a gente está. Depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Lembra quando a gente, no comecinho, quando a gente pegou e viu sobre a ação de graças? O que é ação de graças? É ser agradecido, orar continuamente. Olha o versículo 17, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, agradeçam por tudo, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E, para finalizar, João 17, versículo 16 e 17. Um pouquinho para trás, o quarto evangelho. Finalzinho de João, capítulo 17, versículo 16 e 17. Aqui é Jesus falando, orando a Deus. Eles não são do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esses dois versículos que a gente viu anteriormente, foi para a gente ver sobre a vontade de Deus. E aqui a gente está tendo uma afirmação bíblica de que a palavra é a verdade. Então, o que a gente vê aqui, o que a gente lê aqui, a gente não precisa ficar com dúvida. Mas será? Mas sei lá, a época, será que aplica para mim? Será que... Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. E a gente tem que se santificar na verdade. Nós precisamos estar sempre ancorados na Bíblia. E para a gente concluir, irmãos, eu acho que com a imagem dá para entender um pouquinho, né? Temos que imitar a Cristo, temos que resplandecer a sua luz para o mundo. Devemos influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. Não podemos nos adentrar na escuridão, mas sim trazer a luz para aqueles que estão nela. Olha a diferença das duas imagens. A imagem da esquerda, deixa eu ver se está certo. A imagem da esquerda é alguém indo com a luz. Onde ele vai, ele está iluminando. Onde ele vai, ele consegue ver onde ele está pisando, ele não vai tropeçar. Ele consegue mostrar a luz, ele consegue mostrar a imundícia para onde ele está indo e para as pessoas que ele encontra. Agora o segundo, o que o segundo fez? Ele está simplesmente caminhando para a escuridão. Ele deixou a luz e falou assim: não, beleza, Jesus, você está aí, legal, deixa comigo. Vai se tornar um tolo, vai tropeçar, vai cair. Então, irmãos, para que a gente viva na dependência de Cristo e que a gente imite Ele. Nós temos muitos modelos hoje em dia, nós temos muitas coisas que a gente fala assim: cara, eu queria ser igual a esse cara. Eu queria ser jogador de futebol, queria ser que nem o... Caramba, Neymar, me fugiu a palavra. Eu quero ser, sei lá, piloto de Fórmula 1. Eu quero ser como o Max Verstappen. Eu quero ser muito famoso, eu quero ser como ator X. Eu quero ser um youtuber. Sabe, a gente se espelha em tantas pessoas, a gente imita a conduta de tanta pessoa, de tanta gente, mas a gente não imita quem mais a gente precisa, que é Cristo. A gente não se rende como a gente precisa a Cristo. Então, irmãos, para que a gente possa se dedicar mais a Cristo, caminhar com a luz, não fora dela, e que a gente possa influenciar o mundo e não ser influenciado por ele.
fazendo a diferença onde a gente está. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra na Tua palavra, Pai, a necessidade de Te seguir, a necessidade de Te ter como base, como exemplo. E obrigado, Pai, porque é realmente um privilégio a gente poder ser embaixador, representante do Senhor do Universo. Obrigado porque o Senhor nos salvou, obrigado porque o Senhor nos mostrou a Sua palavra, nos revelou, o Senhor se revelou a nós. Obrigado pelo Seu sacrifício, Pai. E nos ajude, Pai, a sermos mais, não que nós um dia poderemos ser, mas para que a gente possa ser mais, um pouquinho digno de Ti, Senhor. Que a gente possa fazer jus ao Seu nome, que a gente possa levar o Teu Evangelho para aqueles que não conhecem. E abençoe, Pai, aqueles que não puderem estar aqui hoje. Abençoe o Dever e a Tânia também na volta. Deixando o Lucas, a Whitney e o Gianluca no aeroporto. Abençoe aqueles que estão no MAB servindo também. O Senhor possa estar cuidando e guardando eles, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.